Pronto. Que aí eu mando pro menino, ó. Seguinte. Então, ó, sentado na cadeira da barbearia, um rapaz olha no espelho a imagem do barbeiro, em pé atrás dele. As dimensões relevantes são dadas na figura. A que distância horizontal dos olhos do rapaz fica a imagem do barbeiro? Ó. Então, o que é que ele quer? Tá o cara e o barbeiro, ó, na frente de um espelho. Beleza. Ele quer, ó, a que distância dos olhos do rapaz, ou seja, os olhos do rapaz estão bem aqui, a que distância dos olhos do rapaz fica a imagem do barbeiro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o barbeiro que está na frente do espelho e desenhar a imagem dele, certo? Então, olha a ideia, que é uma das coisas, uma das características mais importantes do espelho plano. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Então, se o barbeiro, ó, ele tá bem aqui, ó, tá a quantos metros do espelho? O barbeiro tá a 0,50 mais 0,80, o barbeiro tá a 1,3 metros, que você soma do espelho. Então, se o barbeiro tá a 1,3 metros do espelho, a imagem do barbeiro, certo? Também vai estar a 1,3 metros do espelho. Então, esse corno aqui, ele vai estar bem aqui, ó. Vou desenhar aqui, mas meu desenho, né, não se assuste, certo? Com talento. Ó, então, a imagem do barbeiro está bem aqui, ó. E o que é que o cara quer, certo? O cara quer a distância dos olhos desse cabo aqui, certo? Da pessoa que está sentada aí, ó. Do rapaz, né? Ele chamou de rapaz. Até os olhos. Então, ele quer essa distância toda aqui, ó. Certo? Ele quer essa distância toda aqui, ó. E qual vai ser essa distância? 1,3 mais 1,3? Não, ó. Porque esse 1,3 aqui é até aqui, ó. É esse pedaço aqui, ó, que é o 0,80, é o 0,8, mais esse pedaço aqui, ó, que é 1,3. Então, é daqui para cá, ó. Então, a soma desses dois pedaços vai ser 1,3 mais 0,8 fica 2,1, né? Fica 2,1. Então, a distância aqui, ó, é 2,1, tá? Então, é muito comum nessas questões você ter que fazer isso, fazer a projeção, tá? Desse carinha. A projeção, ou seja, você desenhar a imagem de um objeto. E se o cara quer a distância de uma coisa a outra, você vai nessa distância em linha reta. Tá. Pediu para repetir de novo. Pera aí, ó. Vamos botar aqui, aproveitar que esse bicho aqui tá aqui. Então, presta atenção. Tem o rapaz está sentado e o barbeiro está sentado. E o espelho está aqui. Tá. Então, tanto o rapaz como o barbeiro, por estarem na frente do espelho, eles vão criar imagens aqui dentro, certo? Aí, qual é a pergunta? A pergunta é, qual é a distância dos olhos do rapaz, que está bem aqui, né? Fica, a que distância dos olhos do rapaz fica a imagem do barbeiro. Então, como ele falou só da imagem do barbeiro, eu desenhei apenas o barbeiro dentro do espelho. Então, o barbeiro está a quantos metros do espelho? Aí você soma essas duas distâncias, ó. Porque o 0,5 é do barbeiro até o rapaz e 0,8 é do rapaz até o espelho. Então, se você somar esses dois, dá 1,3 aqui em cima. Então, se o barbeiro está a 1,3 do espelho, a imagem do barbeiro, que é isso aqui, acredite, isso aqui é a imagem do barbeiro, tá? Ela fique a 1,3 metros do espelho também, que é aquela característica, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. E aí, o que é que o cara quer? Que é a distância dos olhos do rapaz até a imagem do barbeiro. Então, ele quer daqui para cá, que é o nosso amigo 0,8, é o que ele já deu, mais daqui para cá, que é 1,3. Então, 0,8, que é daqui para cá, mais 1,3 dá 2,1. Então, a distância daqui para cá acaba sendo 2,1. Tá beleza? Aí a gente passa para a próxima. Seguinte. A próxima, vamos lá, questão teórica, né? Sempre tem a questão teórica, né? Cai umas questões sem noção, né? Na prova de teoria, né? Toda prova tem. Na da médica, uma do Timão e Pumba, que foi uma putaria, mas enfim, a galera, vários acertaram, né? Ó, 3.
Discutindo sobre física, 3 colegas fizeram cada um comentário sobre um assunto estudado. Gabriel afirmou que o vidro da janela de um carro pode funcionar como um espelho. Então, Gabriel, ele afirmou que o vidro da janela de um carro pode funcionar como um espelho. Beleza, Gabriel, né? Vamos ver aqui. Vamos ver, Gabriel, quem vai achar que tu acertou? A Lara disse que as 7 cores de um arco-íris evidenciam o fenômeno da dispersão da luz. Então, a Lara está dizendo que o arco-íris, certo? As 7 cores do arco-íris evidenciam o fenômeno da dispersão da luz. E a nossa amiga Rebeca, certo? A Rebeca, o que é que a Rebeca falou? Então, a Rebeca falou que, ao se afastar do seu espelho plano, a sua imagem produzida por ele diminuía continuamente. Então, ela está dizendo que, ao se afastar de um espelho plano, a sua imagem diminuía, tá? Então, Gabriel falou do vidro da janela ser um espelho. A Lara falou que o arco-íris, as 7 cores, evidenciam a dispersão da luz, certo? E a Rebeca falou que, ao se afastar do espelho, a sua imagem reduz, tá? E aí, do ponto de vista da física, pode-se concluir que, ou seja, o que é que eu posso concluir, certo? O que é que eu posso concluir? Quem está certo e quem está errado, certo? Como é que a gente vai avaliar? Isso é teoria, ou seja, você sabe ou não sabe, tá? Então é o seguinte, ó, o Gabriel, um vidro da janela de um carro pode funcionar como espelho? Pode, certo? Um vidro é uma superfície bem irregular, certo? É lisinha. Então, ao mesmo tempo que os raios de luz vão atravessar o vidro, que é a refração, parte da luz vai bater no vidro e vai voltar, que é a reflexão. Então, o vidro, sim, pode funcionar como espelho, né? Diversas vezes a gente chega perto de um vidro de um carro e a gente consegue se ver, tá? Então, o Gabriel, ó, tá ok, o Gabriel. A Lara diz que as 7 cores de um arco-íris evidenciam o fenômeno da dispersão da luz. Sim, certo? Dispersão da luz é exatamente essa separação das frequências, tá certo? E é um dos fenômenos que ocorre para a formação do arco-íris, tá? Então, a Lara também está certa. A Rebeca está errada. Por que a Rebeca está errada? Porque a Rebeca diz que, ao se afastar de um espelho plano, a sua imagem, né, diminuía continuamente. Isso está equivocado, isso está errado. Equivocado é errado, né? Ele está errado. Por quê? Presta atenção. O espelho plano, anote isso aí é uma pegadinha. Um espelho plano sempre produz imagens do mesmo tamanho que o objeto. Então, o espelho plano, ele nem amplia e nem diminui. Ah, Daniel, mas quando eu me afasto de um espelho plano, eu vejo, eu percebo a minha imagem menorzinha quando eu olho para o espelho. Porém, preste atenção, isso não tem a ver com a imagem ser reduzida de tamanho. Não, sua imagem fica lá do mesmo tamanho. Você vê menor porque o nosso cérebro, tudo que ele vê, presta atenção, tudo que ele vê que está mais afastado, ele vê menor, tá certo? Tudo que está mais afastado, o cérebro dá uma impressão de ser menor. E tudo que está próximo da nossa vista, o cérebro dá a impressão de ser maior. Ou seja, se você pegar a sua mão e colocar, pegar só o seu dedo e colocar bem pertinho do seu olho, certo? E olhar para alguém assim, você vai ver que a cabeça do seu dedo vai estar do tamanho, só a cabecinha do seu dedo vai estar do tamanho da cabeça da pessoa todinha. Por quê? Porque o seu dedo está muito próximo, certo? Mas isso não significa que o seu dedo cresceu, que o seu dedo está maior. Não, ele só está mais perto da sua vista, tá? Então, quando você se afasta de um espelho, certo? A sua imagem não diminui, ela fica do mesmo tamanho. E quando você se aproxima do espelho plano, certo? A sua imagem também não reduz, não aumenta, fica do mesmo tamanho, tá? Então a Rebeca errou. A Lara é porque é um fenômeno chamado dispersão da luz. A luz atravessa algumas gotículas d'água, certo?
e separar na sua frequência, que é o que acontece também quando a luz passa por um prisma. Ela separa nas suas cores, tá? E o nome desse fenômeno é dispersão da luz, tá? Então, o Gabriel e a Lara está certo e a Rebeca está errado, certo? Então, o Gabriel e Lara estão certos, enquanto Rebeca está equivocado, certo? Então, a resposta seria B, certo? B, tá? Aí, passemos, certo? Questão 9. Questão 9. Ó, imagine que um raio de luz incida na superfície da janela lateral de um edifício, formando um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Ó, então, preste atenção aqui, ó. Vem um raio de luz, ó, aqui de cima do sol, ó, e vai bater nessa janela que está aberta. Então, a janela, certo? É uma superfície lateral aqui, ó. Tá? Ele vai dizer, ó, considerando o vidro da janela como uma superfície plana e lisa, ou seja, um espelho, o valor do ângulo de reflexão, ó, ele ainda até lembra, certo? O princípio, ó. Lembre que lei da reflexão, a lei da reflexão mais importante, que é a segunda lei, diz que o ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui, ó, do raio incidente até a normal, é igual ao ângulo de reflexão, que vai do raio refletido, ó, até a normal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Beleza, Daniel. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o seguinte, ó, veja, ele bateu aqui, certo? E ele vai sofrer a reflexão, tá? Ele vai sofrer a reflexão aqui, por exemplo. Tá? Ele vai sofrer a reflexão aqui, ó. Vou botar aqui. Certo. O que é que a gente tem que ter, o que é que a gente tem que ter noção? Ó, a gente tem que ter noção o seguinte, ó. Essa aqui vai ser a nossa reta normal. Veja que a normal, ela é sempre perpendicular à superfície do espelho. Essa retazinha normal, ela forma sempre 90 graus com a superfície do espelho. Então, essa reta aqui é uma reta imaginária, que a gente utiliza para medir esses ângulos, ó. Então, se o raio de luz atingiu aqui, ó, presta atenção, e formou 30 graus com a superfície do espelho, é porque o ângulo de incidência dela é esse aqui, ó, que vai ser quanto? 60, certo? O ângulo de incidência dela vai ser quanto? 60. Por quê, Vinhão? Porque se a superfície do espelho, tá aqui a superfície do espelho, aí o raio tá chegando aqui, beleza. E a reta normal, que é essa reta aqui, agora que eu vou desenhar desse jeito aqui, isso aqui forma 90 graus, ó. Essa reta normal, ela é perpendicular à superfície do espelho. Então, se esse ângulo aqui ele é 30, este troço aqui, ó, vai ser o complementar, que é o que falta para 90, é 60. E ele vai se refletir também formando 60, ou seja, o ângulo de incidência, que é esse, é igual ao ângulo de reflexão, que é esse aqui, ó, tá? É esse aqui, ó. Então, ele vai se refletir com o ângulo de, ó, ele pergunta, ó, o valor do ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão, então, vai ser 60, certo? Esse aqui de baixo também seria 30. Se esse é 30, esse aqui de baixo aqui, ó, também seria 30, sem nenhum problema. Mas não é o que ele está pedindo. Ângulo de reflexão é o ângulo entre o raio refletido e a normal. E ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a normal, tá beleza? Então, é desse jeito aí essa question, certo? Então, essa aqui é um nível que é um nível um pouco mais fácil. Você só bota o ângulo e tal. Aí vem essa aqui, ó, que é um nível um pouco melhor, né? Vem essa aqui, que é um nível um pouco melhor, tá? Ou seja, a gente tem que fazer as questões, ó, tudo quanto é nível. Nessa figura, dois espelhos planos estão dispostos de um modo a formar um ângulo de 30 graus, ó. Dois espelhos planos, ó, tá aqui os espelhos planos, ó, formando um ângulo de 30 graus. Aí ele diz assim, ó, entre eles, certo?
Entre eles, um raio luminoso incide sobre um dos espelhos, formando um ângulo de 70 graus. Ó. Então, o raio luminoso vem, bate aqui, sai aqui, certo? Então, vem, bate aqui e faz aqui. Aí a pergunta: esse raio, depois de se refletir nos dois espelhos, cruza o raio incidente, formando o ângulo alfa. Aí ele quer saber esse ângulo alfa aqui. Ó. Então, agora já o problema, digamos assim, já se codificou, certo? Ou seja, você tem dois espelhos, um raio de luz vem aqui, bate aqui, quica aqui e faz isso. O que é que ele quer? Ele quer a medida desse ângulozinho aqui, certo? Então, a gente vai resolver essa questão, tá? A gente vai resolver essa questão em função, certo, dessa incidência inicial aqui, ó. Veja aqui, nesse ângulo que ele está dando. Então, perceba uma coisa. O que é que você vai perceber? Você vai perceber o seguinte. Se esse ângulo aqui, ó, é 70, esse ângulo de baixo também vai ser 70. Por quê? Porque quando você tem uma incidência, ó, e você tem uma normal, certo? Esse ângulo é de incidência, esse ângulo é de reflexão, esses dois são iguais, porém, esse ângulo de baixo também é igual a esse ângulo de baixo, certo? Então, se esse aqui é 70, esse aqui também é 70, certo? E esse aqui de dentro, que é tudo isso aqui, ó, que se eu quisesse traçar uma normal, eu traçaria aqui, porque é bem pequena, né? Mas ó, se eu quisesse traçar uma normal, eu traçaria. Aí seria 20, que é o de incidência, e seria 20 de reflexão, tá? Não precisa nessa questão. Nessa questão, só precisa conhecer que esse cara aqui, ó, se esse aqui é 70, e esse de baixo é 70, esse aqui do meio ele é quanto? 70 com 70 já dá quanto? 70 com 70. Já dá 140. Como isso aqui é meia volta completo, né? Tá faltando quanto para 180? Tá faltando 40, né? Então aqui já vai ser, ó, 40. Beleza. Então a gente desenha 40 aqui. Vou só apagar aqui porque ficou um desastre aquele pontinho ali. Tirar aqui. Pronto. Então, aqui de dentro vai ficar quanto? Esse cabo aqui? 40. Beleza. Aí isso aqui é 70 e aqui é 30. 70 com 30 vai ser quanto? Tá? 70 com 30 dá 100, certo? O 100 para 180, que é a soma dos ângulos de um triângulo é 180, isso aqui vai ser quanto? 80, certo? Esse aqui vai ser 80. Então, 80 com 70 vai ser quanto? 80 com 70 dá 150. Isso aqui, ó, por isso que isso aqui é 80. E aí, Daniel, se esse aqui é 80, esse aqui de baixo também é quanto? 80. Então, esse aqui é 80 para ficar, né, ó, 100, 180. Se esse aqui bateu aqui formando com a superfície do espelho 80, o raio refletido forma com a superfície do espelho também 80. 80 com 80 já dá 160. 80 com 80 já vai dar 160. Para fechar o 180, esse carinha aqui de cima, então vai ser quanto? Vai ser 20. Deve ser vale, Daniel. Questão estranha, pois é. Certo? Isso aí vai ser 20. Aí 20 aqui de dentro com 40 já vai ser quanto aqui? 60. 20 aqui de dentro com 40 já vai ser quanto? 60. Então, para fechar o 180, certo? Esse cabo aqui vai ter que ser quanto? Ou seja, se você tem 20 e 40, que são os dois ângulos desse triângulo aqui, ó, vai ficar faltando quanto? Ó, se já tem 60, fica faltando 120 para 180. Então, aqui está faltando 120. E esse cara é oposto pelo vértice, ó. Então, o alfazinho, ele vai ser quanto? 120, tá certo? O alfazinho, ele vai ser 120. Certo? 120. Questão um pouquinho mais difícil, porém, essas questões que podem surpreender na prova. Então, é bom a gente treinar todo tipo de questão, tá? Essa é a ideia.
Aí vamos para cá. Tudo que eu estou escrevendo aqui, que eu estou riscando, certo? Para as pessoas que estão fazendo pela primeira vez, tudo que eu estou fazendo aqui, estou riscando, eu salvo essas figuras congeladas aqui, nessas telas aqui, reescritas, e quando terminar a aula, eu mando no grupo, tá? Eu mando no grupo essas, com resolução, essas coisinhas aqui, tá? Além de que essa aula, né, algumas aulas a gente grava, porque alguns alunos faltam e pede para gravar. E aí eu estou gravando também, então se alguém quiser rever alguma coisa dessa aula, quando terminar a aula, depois você me pede que eu mando também, tá? Então, ó, vamos lá. Então, essa aqui deu 120. Questão 7, certo? Questão 7. Questão 7 é assim, ó. Ele diz assim, ó, uma fonte de luz monocromática, ó, uma fonte de luz monocromática pontiforme ilumina um disco e projeta sua sombra em uma parede. Muito comum. É uma fonte, um disco opaco e aqui fica uma sombrazona. Aí ele vai lá, considere o diâmetro do disco muito maior que o comprimento de onda da luz. Isso aqui não muda nada. O diâmetro do disco, comprimento de onda da luz, isso aqui não muda nada, certo? Aí ele diz assim, o disco está a uma distância de 1 metro da parede. Então, o disco, aqui ó, disco, certo? Está a uma distância de 1 metro da parede. Então, aqui é essa distância do disco à parede, que é onde vai ficar a nossa amiga sombra, tá? Aí ele diz assim, ó, e sua sombra tem um perímetro perfeitamente regular, certo? Sua sombra tem um perímetro perfeitamente regular. Circular, pode regular. Com a área 4 vezes maior, ó, com a área 4 vezes a área do disco. Então, ele está dizendo ó, que a área da sombra é igual a 4 vezes, ou 4 feio, a área da sombra é 4, sobra, né? A área da sobra, a área vai sobrar. Ó, a área da sombra, analfabeto agora. A área da sombra é 4 vezes a área do disco, certo? A área da sombra é 4 vezes a área do disco. Então, ó, aí ele diz, assim, a distância entre a fonte, tá aqui a fonte, ó, e a parede, então, ele, olha o que ele quer. Ele quer a distância entre a fonte, essa amiga aqui, que é a fonte, e a parede, que está bem aqui, ó. Ele quer essa distância grandona, certo? E aí fica a pergunta, como é que você vai fazer isso aí, certo? Como é que você vai fazer? E qual é a ideia? A ideia, certo? A ideia, ó, a ideia dela aqui é assim. Você vai pensar assim, bem, a área da sombra é 4 vezes a área disso. Como é que eu calculo a área da sombra? É uma região circular. É geometria, vai ter área? Calma. Como é que eu calculo a área da sombra? Πr ao quadrado, é um círculo. Então, vai ficar π Rzão ao quadrado. Vai ser igual ao quê? A 4 vezes a área do disco. Então, assim, ó, eu vou chamar o raiozão da sombra de R e vou chamar o raiozinho do disco de Rzinho, né? Rzão, raio da sombra, Rzinho do disco. O do disco, então, vai ser π vezes Rzinho ao quadrado, certo? Aí, o que é que acontece? Eu corto π com π, certo? E aí vai ser o Rzão ao quadrado, tá? Rzão ao quadrado vai ser 4 vezes o Rzinho ao quadrado. Posso passar essa raiz para o lado de lá, que é 1 quadrado, eu posso passar para lá. Então, vai ter que o Rzão vai ser o quê? 2Rzinho. Então, eu descobri que esse Rzão é 2 vezes o Rzinho. Então, para que descobriu isso? E aí? Qual é a vantagem? Qual a vantagem? A vantagem nessas questões de sombra é agora fazer a semelhança de triângulos. Eu tenho 2 triângulos semelhantes aqui. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, certo? E tenho esse triângulo aqui, ó. Tenho 2 triângulos, certo? Então, fazendo o primeiro triângulo, ó, a base do menor, quem é a base do menor? A base do menor é 2Rzinho. Então, eu posso fazer assim, ó, 2Rzinho, que é a base do menor,
está para a base do maior, que é isso aqui tudo, ó, que é o diâmetro da sombra, que é 2R, certo? Assim como a altura do menor, que é daqui para cá. Qual a altura do menor? E como é que eu vou chamar aqui a altura do menor daqui para cá? Vamos chamar de x. Então, a altura do triângulo menor, que é x, está para a altura do triângulo maior. Quanto é que é a altura do triângulo maior? É isso tudo, ó. Que no caso aqui vai ser x mais 1, certo? X, se eu chamei de x esse pedaço até aqui, como ele disse que daqui é 1, então aqui vai ficar x mais 1, certo? Então, preste atenção. Semelhança de triângulos, ó. A base desse triangulinho, que é 2Rzinho, está para a base desse grandão, que é 2Rzão. Assim como essa alturazinha, que é x, está para a altura zona. Não é x está para 1, não. É x, que é a altura do triangulinho, está para x mais 1, que é a distância do triangulão, tá certo? Aí eu corto aqui, ó, o 2 com 2, né? Corto o 2 com 2. E aqui, ó, Rzinho e o Rzão, ó. Então, você pode fazer de várias formas. Uma das formas é, ó, veja que o Rzão, ele é 2Rzinho. Então, você vai poder fazer assim, ó, Rzinho. E é o Rzão, vou botar 2Rzinho. Vai ser x sobre x mais 1, certo? E aí, manda embora quem? O Rzinho, ó. No lugar do Rzão, eu coloquei 2Rzinho. Então, se eu mandei embora o Rzinho, aqui ficou 1, né? Então, vai ficar, eu posso fazer a cruzadinha, porque quando eu corto aqui, fica 1 aqui em cima. Então, vai ficar 2x, que é 2 vezes x, vai ser igual a 1 vezes x mais 1, x mais 1. Passo o x para lá, e aí 2x menos esse amigo aqui, que é o x, vai ficar x é igual a 1. Então, você diz, Daniel, o x é 1. É, o x é 1. Então, se o x é 1, fica 1 mais 1, essa bichona todinha vai ser quanto? 2, certo? Claro que o aluno pode aqui no chute fazer, rapaz, daqui para cá é 1, daqui para cá é quase a mesma coisa, 1 dá 2. Só que não é confiável você fazer assim, a figura nem sempre ela é confiável, as dimensões, tá? Então, realmente é uma questão que exigia, né? Realmente é uma questão que exigia, tá? Então, sombra, disco opaco, cria uma sombra zona e a gente fazia por semelhança. Ele disse que a área desse cara era 4 vezes a área desse. Se a área πr ao quadrado do grandão, Rzão, é 4 vezes a área do disco, que é 4 vezes a áreazinha do disco, é πrzinho ao quadrado, cortei os π, ficou desse jeito aqui. E agora eu tiro raiz de todo mundo, ou seja, eu passo esse quadrado para o lado de lá. Raiz de 4 é 2, raiz de Rzinho é Rzinho, então eu descubro que o Rzão é o dobro do Rzinho. Então, faça a semelhança, esse diâmetro, que é 2R, está para esse grandão, essa cabecinha aqui, essa altura, está para o grandão, tá? E o que ele quer é essa distância toda, que é 1 mais 1, que é o x mais 1, que é 2, tá? Então, uma questãozinha difícil, beleza? Aí, ó, vem para cá. Ó, o objeto ABC... Gente, desculpa aí, o cachorro tá latindo aqui, mas se não estiver dando para coisar, você fala aqui, tá? Ó. Ó. Então, vamos lá. O objeto ABC, certo? O objeto ABC encontra-se em frente de um pequeno espelho plano E, certo? Um objeto encontra-se em pleno, ó, em frente de um pequeno espelho plano E, como mostra a figura ao lado. A figura que melhor representa o espelho E, o objeto ABC e sua imagem I é igual. Então, olha essa situação aqui, ó. Então, ele está dizendo que eu tenho um objeto ABC. Esse objeto aqui, ele está torto, como se fosse, né, um pedaço de ferro torto aqui. Beleza. E aqui eu tenho um espelho, tá? Então, ele quer que a gente... Ele quer que você marque qual das opções, certo? Vai ter a ver o quê? Qual das opções vai melhor representar o quê? O objeto, o espelho e a sua imagem. Ou seja, qual dessas situações aqui
você acharia que está mais parecido com a verdade, certo? Pode não estar idêntico, mas a que melhor representa, ele só quer a melhor que representa, certo? Diga aí, chute aí, vou esperar que alguém pelo menos dizer um chute. Qual que você acha que a imagem aí vai ser mais parecida com a verdadeira imagem mesmo que vai surgir? Certo? Tá, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó, a Lara disse que é a Gisele. Gisele tinha que salvar o time. Presta atenção. Gente, a opção não é E. Quando você coloca um espelho, um objeto assim, a imagem, esse cara não vai estar mais perto do espelho. Lembra aquela característica, ó, a distância de um ponto até o espelho é igual à distância do mesmo ponto. Ó. Então, essa bicha não vai ser virado para lá, vai ser virado para cá. Ó. É simétrico. Ó. Esse pontinho aqui, ó, tá a mesma distância. Esse pontinho aqui, ó, vai estar a mesma distância. Então, a imagem desse objeto aqui vai ser para lá. Lembra, se você colocar um L, por exemplo, ó, na frente de um espelho, certo? Um espelho plano, uma das características é ele produzir imagens, a palavrinha é chata, ó, ele produz imagens enantiomorfas. Ele produz imagens enantiomorfas, certo? E que porra de imagens são essas? São imagens que vão ter uma inversão lateral, gente. Então, se o L está aqui, se eu colocar ele na frente de um espelho, ele vai ser isso aqui, ó. Ele vai inverter lateralmente. Ele troca a esquerda com a direita, certo? Isso é uma das características do espelho plano, tá beleza? Isso tem a ver, isso é uma consequência da lei da reflexão, isso não é a lei da reflexão, certo? A lei da reflexão é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que os raios incidentes, refletido e a reta normal são coplanares. Então, isso não é a lei da reflexão, é uma consequência, é uma das características das imagens de um espelho plano, certo? Então, se o objeto está de um determinado jeito, ao que você colocar na frente do espelho plano, a sua imagem ela é enantiomorfa, ela tem uma inversão lateral. Por isso que ela fica assim, ó, tá certo? Então, a opção correta é item E, tá certo? A opção correta é item E, tá? Não faz sentido a imagem perder a cabeça, ficar bem menor, ficar para o lado de lá e ficar desse ladinho aqui, ó. Não faz sentido, certo? Beleza. Aí, vamos para a questão 10. Aí diz assim, Daniel, tem muita questão de espelho. É porque é o capítulo novo, tá? Então, eu quis começar logo com várias questões desse capítulo novo, que eu acho que até a prova vai ter mais questões dele, certo? Que é o capítulo de espelhos, que não caiu na NA, tá? Seguinte, mas vai ter questões do outro capítulo também, não se preocupe, ó. Essa questão aqui, ela é muito parecida com a questão 25 do livro de vocês, ó. Eu fiz uma que era parecida com a 30, que é a questão da Juliana. E agora eu vou fazer com essa questão 25, parecida com a do livro, que é de campo visual, que você vai enxergar uma árvore que está atrás de vocês, ó, certo? Atrás de você tem um espelho aqui na frente da sua frente, você quer enxergar uma árvore. Então, essas duas questões do livro, na parte de espelhos planos, elas são importantes, tá? É por isso que eu fiz questão de fazer uma parecida com cada uma delas, tá? Ó para cá. Seguinte, um estudante pretende observar inteiramente uma árvore de 10,8 metros de altura, ó, então ele dá aqui a árvore, ó, é 10,8 metros de altura, usando um espelho plano de 80 centímetros. Então, ele vai usar o espelho plano, ó, certo? De tamanho, ó, 80 centímetros, 0,8 metros. O estudante consegue seu objetivo quando o espelho está colocado a 5 metros de distância da árvore. Ó. O espelho está colocado a 5 metros de distância da árvore, ó, certo?
a distância mínima entre o espelho e o estudante ou seja, ele quer saber qual, para isso acontecer, ou seja, para o estudante, certo? Que está bem aqui, ele vê a imagem da árvore todinha. Para isso acontecer, qual a distância mínima entre o estudante e o espelho? Ele quer saber qual é esse X, tá certo? Ele quer saber qual é esse X, tá? Aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Então, novamente, você quer ver, certo? Você quer ver a imagem, certo, de alguma coisa. No caso, é uma árvore, tá? Então, você tem duas opções, certo? Eu tenho duas opções? Tenho duas opções, certo? As duas opções é o seguinte, você pode desenhar a árvore toda aqui dentro, ou você pode desenhar você, que é você o observador, aqui dentro. Você tem duas opções aqui, tá? Então, você pode pegar a árvore todinha e desenhar aqui dentro, porque só tem uma imagem. Então, vamos fazer isso. Ó. Isso aqui, esse bicho aqui, é porque desenhar a árvore, né? Mas vamos fazer, ó. Vamos pegar a árvore todinha e desenhar. Ou seja, a 5 metros. Ó, cuidado com o áudio, gente. Se for para falar, pode perguntar alguma coisa, para não ficar o áudio liberado e atrapalhar com o barulho, tossindo, certo? Ó, então aqui é a árvore. Essa árvore está muito feia, não tem problema, tá? O que é que vai acontecer? Do olho desse cabo aqui, vai sair um raio. Do olho desse cabo aqui vai sair um raio. Acho que tem algum áudio solto aí. Preste atenção em algum áudio aí, galera. Para disputar, alguém descobre quem é e manda pergunta. E, tô já desenhando esse raio aqui. Ó. Ó, zoado. Galera, vamos ver aqui quem que tá desmudado. É do Gabriel. Gabriel. Vou multar ele. Pronto, mudei. Pronto. Fui na força, então. Ó, seguinte, ó. Porque senão fica pai, né? Ó. Vamos lá. Então, ó, agora o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, ó, a semelhança. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Certo? Presta atenção aqui, ó. Então, você vê que desse cara, o desenho é a árvore aqui, e esse cara ele tem que ver as extremidades. Então, assim, ó, qual é a altura da árvore? É 10,8. A gente já sabe, ó, 10,8. Então, a gente vai fazer essas questões de campo visual por semelhança de triângulo. Então, veja bem, ó, a basezinha aqui, ó, qual é a base? Ó, esse triangulinho, certo? Ele é igual a esse triangulão. Esse triangulinho é igual a esse triangulão, certo? Então, você diz o seguinte, ó, 0,8, que é a base aqui, ó, está para a base do grandão, que é 10,8. Assim como essa alturinha aqui, que é x, ó, a altura do triângulo pequenininho, que é x, aí vem agora a pegadinha. Está para a altura do triângulo grandão. Qual é a altura do triângulo grandão? Muita gente vai errar dizendo que é 5. Ah, o triângulo grandão é assim. Mas não, ó, o triângulo grandão começa aqui, ó, no olho do cabo. Então, é daqui, ó, do olho dele, ó, até aqui, ó, a altura do triângulo grandão. Então, é esse pedaço que é x mais o 5. Então, a altura do triângulo grandão, começa aqui, o triângulo grandão, é 5 mais x. Ó. Então, aqui vai ficar 5 mais x. Ó. Certo? E aí, a gente vai terminar o cálculo, que eu posso andar a vírgula para cá. Se eu andar a vírgula aqui também, para ficar mais fácil, era 0,8 e era 10,8. Eu andei uma casa aqui e eu andei uma casa aqui para ficar mais de boa, certo? Aí dá para a gente fazer umas divisões aqui, ó. Vou dividir, por exemplo, vou dividir esse negro aqui, pô. Eu poderia dividir por 2, aí dá 4. Poderia dividir por 2, fica 52. 54, mesmo. 54.
Aí eu posso dividir por 2 de novo, fica 2, dividir por 2 de novo, fica 27. Então vai ficar, vou fazer agora, ó, famosa distributiva, certo? Então vai ficar 27x, então fica 27x, ó, que é 27 vezes o x, vai ser igual a 2 vezes 5 dá 10, ó, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes x vai ficar 2x. Então, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes x, 2x. Passo 2x para lá. Então, fica 27 aqui, ó. Menos a recorde que está vindo aqui, ó, 2x. Fica 25x. Fica igual a 10, certo? E aí, o x vai ser, pega o 25 e passa para lá. Então, vai ser 10 dividido por 25. Daniel, quanto é que dá isso? Você vai ajeitar. Ah, se eu vou dividir por 5, por exemplo, isso aqui dá 2. Se eu dividir por 5, isso aqui dá 5. 2 dividido por 5 dá 0,4 metros, certo? 2 dividido por 5 dá 0,4. Então, a resposta é item A, ou seja, o X, que é o que o cara quer, que é a distância do menino até o espelho para poder estar certo, é 0,4 metros. Então, vai dar item A. Tá, beleza? Vai dar item A, tá? Ó, vamos lá. Continuar que dá para fazer muitas questões, tá? Então, essa questão ela era muito parecida com a do livro, tá? Que é bom a gente treinar. Próxima questão, ó. Presta atenção que essa questão aqui, ó, ela é de translação. O que é translação? Tem a ver com você mexer o espelho ou você, no caso, se aproximar ou se afastar de um espelho, ou seja, algo se mover, né? Então, olha para cá. Ao acordar pela manhã, Camila levantou-se e saiu em direção perpendicular ao espelho plano. Então, tá aqui a Camila, certo? Aqui a Camila. Vou desenhar até o cabelo grande aqui, ó, da Camila. Então, a Camila, certo? E ela saiu, ó, tá? Em direção ao espelho. Tem um espelhozão aqui. E a Camila tá com velocidade, ó, que ele diz aqui, ó, com velocidade constante, certo? Ela saiu em direção, quem sai em direção está se aproximando. Então, a Camila se aproxima com uma velocidade de 45 centímetros por segundo do nosso amigo espelho, tá? O que é que acontece? Quando a Camila se aproxima, tá? O que é que acontece com a imagem da Camila? A imagem da Camila ficou parada lá, né? Nem acordou, a imagem dela ficou dormindo, né? Porque tem alguns alunos, né, que acordam, mas a imagem parece que fica deitado mesmo, né? Mas não, ó. O que é que acontece com a imagem da Camila? Tá aqui a imagem da Camila, certo? Então, se o objeto se aproxima do espelho, a imagem da Camila também vai se aproximar do espelho. Aí que à medida que você vai chegando perto, a sua imagem também vai chegando perto. Vai ficando do mesmo tamanho, cuidado, não vai ampliar, não. Certo? É só uma impressão que a gente tem, lembra? Mas, tá? Esse cara aqui, ó, ele vai também chegando, aproximando. Então, se o objeto se aproxima 45 centímetros do espelho, a imagem também vai se aproximar quanto? 45 centímetros por segundo do espelho. O espelho está parado. O objeto se aproxima com 45 do espelho. A velocidade da imagem em relação ao espelho é 45. Então, é uma regra que é assim: velocidade do objeto em relação ao espelho é sempre igual à velocidade da imagem em relação ao espelho. A velocidade do objeto em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho. Daniel, mas a imagem, ela também está se aproximando do objeto, né? Tá. O objeto também se aproxima da imagem, né? Tá, porque os dois estão se aproximando do espelho. E qual é a velocidade? É o grande lance, ó, do objeto em relação à sua imagem. Ou seja, objeto em relação à imagem é o dobro de uma dessas velocidades que são iguais. Ó. É o dobro de uma dessas velocidades. Tá? Então, a velocidade com que a imagem se aproxima do objeto ou o objeto se aproxima da imagem, que é a mesma coisa, vai ser 90. 90 é entre objeto e imagem. Então, vamos ler. Ó.
A imagem se aproximou-se dela, da Camila, a 45? Não. A imagem se aproximou-se do espelho com 45. Não se aproximou-se dela, ou seja, em relação a ela com 45. Aproximou-se do espelho a 90. Não, ela aproximou-se do espelho a 45. Aproximou-se dela a 90. Sim, ó, a imagem se aproximou dela, a Camila, a 90. Então, é C de sucesso. D, afaste-se. Aí tá brincando, né? É, afaste-se. Não, aí também não, né? A imagem, né? Tem algumas opções, poderia ser assim. A imagem continua dormindo, né? Morta de preguiça. Aí, né? Se tivesse, né? Mas não. C de sucesso. Aproximou-se dela a 90. Entendeu? Essa é uma questão de translação, tá? Vamos lá. Questão 15. A figura ao lado representa dois espelhos planos, E1 e E2, que formam entre si um ângulo de 60. Um raio de luz I incide em E1 com um ângulo de incidência 40. Então, ele botou aqui ó, o ângulo de incidência 40. O raio refletido vai atingir E2 com um ângulo de incidência D. Então, ele quer saber o ângulo de incidência, certo? Que a continuação desse raio vai fazer com o E2, certo? Então, vamos desenhar a continuação aqui, ó. Se ele bate aqui com 40, o que é que vai acontecer com ele aqui, ó? Ele vai vir aqui com 40. Como assim, Daniel? Aqui é 40 também, ó. Lembra? Incidência é igual a reflexão. Então, ele vai bater aqui e vai fazer isso aqui, ó. Ele bate aqui e vai fazer isso aqui, ó. Certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai proceder? Na verdade, essa figura aqui, ela tá meio tosca, né? Deixa eu fazer só isso aqui dessa vez, que aí fica melhor para ampliar aqui, ó. Pronto. Se eu ampliar agora aqui, vai ficar melhor da gente poder enxergar aqui, ó. Então, ó, esse bicho vem aqui, bate aqui e faz isso aqui, ó. Tá, então, ó, se esse ângulo aqui é 40, esse ângulo aqui também é 40. 40 e 40, ângulo de incidência igual ângulo de reflexão. Ó, essa é a normal. Beleza, Daniel. E agora, se esse cara aqui é 40, esse aqui vai ser quanto? Veja que a normal ó, forma 90 graus com a superfície. Se esse é 40, esse aqui vai ser 50. Então, se esse amigo aqui de baixo é 50 e esse é 60, ó, 50 com 60 dá 110. 110, gente. 110 para 180 é 70. Então, esse aqui, ó, esse aqui vai ser 70. Então, se esse aqui é 70, ó, vou traçar a normal, ó, vou traçar a normal, que aqui teria uma normal. Se o ângulo que esse raio forma com a superfície do espelho é 70, é porque o ângulo de incidência dele, que é só esse cabelinho aqui de dentro, vai ser quanto esse ângulo de incidência? Vai ser 20. Ó. 20, Daniel? É, ó. Se o raio está incidindo assim, ó, está incidindo assim, aí a normal ela está aqui, ó. A normal está aqui. Se esse nego aqui, ó, de baixo, ó, ela é 70, se esse aqui é 70, esse cabazinho aqui, ó, que é o ângulo de reflexão, ó, porque o ângulo de reflexão é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Porque ele é o que? Ó, o raio refletido, aqui, ó, porque ele bateu aqui no E1, aí vai ser refletido. Então, esse aqui já é o raio refletido da primeira, do E1. Vai atingir E2, que é esse espelho aqui, com o ângulo de incidência de quanto? É esse cabo aqui que ele quer, ó, que é o ângulo de incidência na segunda reflexão. Então, se esse aqui de baixo eu descobrir que é 70, esse aqui vai ser 20, porque os dois juntos tem que formar quanto? 90 graus. Então, vai ser 20, ó, vai ficar D de dengue, tá certo? Vai ficar D de dengue, tá beleza? Tá muito grande agora, eu vou dar uma diminuída. Ó, aí vem para cá, ó. 33. Uma pessoa P está parada diante de um espelho plano vertical L. Ó, a pessoa
está parada diante de um espelho vertical E. E a sua imagem está na posição P1. Então, ele está dizendo aqui, ó, o objeto está aqui, cada quadradinho desse é 1 metro, aqui é um espelho, e a imagem está aqui, ó. O cara está a 3, ó, e a imagem está a 3. Ah, minha, beleza. Perfeito, beleza. Aí, o que é que ele diz, ó? Deseja-se que a imagem da pessoa passe da posição P1 para a posição P2. Então, ele quer que a imagem vá daqui para cá. Aí a pergunta, de que distância deve-se transladar o espelho? Então, ele quer saber qual é a distância que eu devo mover o espelho, né? Então, Daniel, como é que eu vou fazer isso? Bem, muita gente vai se confundir achando assim, a imagem aumentou quanto? A imagem andou 1, 2, 3, 4, 5. Então, muita gente vai achar assim, se a imagem se afastou 5 metros, o espelho vai se afastar 5 metros. Não, né? Nem tem nas opções, ainda bem, né? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, se você quer saber o quanto, certo, o espelho vai se afastar, você vai calcular a distância entre você, o observador, e a nova imagem. Então, vai ser quanto? 1, 2, 3, 4, 5, a gente viu, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, são 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Se é 11 entre o objeto e a sua imagem, e a gente sabe que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Então, se a gente sabe que essas distâncias são iguais, a gente vai pegar o 11 e fazer o que com o 11? Dividir por 2. 11 por 2 é 5,5, ou seja, se 11 é a distância entre o objeto e a imagem, e tem que ter um espelho ali no meio, o espelho vai estar a 5,5 de cada um. Daniel, é mesmo, né? É. Só que antes, o espelho estava desse cara aqui, quantos metros? 1, 2, 3. Antes ele estava a 3. E agora, o diabo do espelho, certo? Vai estar a quantos metros do nosso amigo aqui? Então, agora, o amigo do espelho aqui, o espelho aqui, ó, vai estar a 5,5. Então, o espelho vai ter que se afastar de quanto? Se ele estava a 3 e vai para 5,5, o espelho vai ter que se afastar quanto? 5,5 menos 3, ó, vai ser 2,5. Então, o espelho vai ter que se afastar 2,5. Ou seja, a translação, vamos lá, o que a imagem andou, a imagem ela anda o dobro do que o espelho anda, certo? Então, no livro tem dizendo isso. Se você mover um espelho L, a imagem ela vai mover 2L, certo? Se você afastar o objeto está parado, você pega um espelho e afasta L, a imagem afasta 2L. Se você pega um espelho e aproxima L, o espelho, mexendo no espelho, a imagem vai se aproximar 2L. Tá, beleza? Então, essa é a ideia, tá? Presta atenção, a única ideia que eu usei... Ó, vamos lá. A única ideia que eu usei aqui é a ideia do quê? Da distância do objeto ao espelho ser igual à distância da imagem ao espelho, gente, ó. Então, vamos recapitular a questão. O objeto está aqui, que é você, e o espelho está aqui. Então, inicialmente, ele diz, o objeto está aqui, o espelho está aqui e a imagem está aqui. Ou seja, o cara está a 3 metros do espelho e a sua imagem também. Aí o cara quer saber, ó, de quanto ele deve movimentar o espelho para que a imagem dele saia daqui e vá para cá. Então, você quer movimentar o espelho e colocar o espelho numa posição em que a imagem dele fica bem aqui. Aí, qual foi o primeiro passo que eu fiz? Calculei a distância entre a imagem dele, essa nova, e o próprio objeto. Ou seja, a distância daqui para cá deu 11, porque eu contei os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, certo?
vai ser dividido por 2. Por quê? Por que dividido por 2? Porque a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, certo? Então, eu tenho um objeto, tenho um espelho e tenho imagem. Se esse pedacinho é D e esse pedacinho também tem que ser D, e tudo isso aqui é 11, eu faço 11 por 2, fica 5,5. Ou seja, o espelho que vai ficar no meio vai ficar 5,5 de cada um deles, tanto do objeto como da imagem. O espelho vai ficar por aqui, ó. E ele vai ficar 5,5 desse cara. Antes ele estava a 3, ó, e agora ele está a 5,5. Então, 5,5 menos 3 dá quanto? 2,5. Então, o que a gente afastou do espelho foi quanto? 2,5. Tá, beleza? Então, essa é a ideia, tá? Passemos, ó, passemos. Ó, questão 2. Questão 2 é assim, ó. Um raio de luz proveniente de uma fonte F incide no espelho plano e, após refletir-se, ilumina um ponto A. Tá aqui, ó. Então, ó, vamos prestar atenção no que está acontecendo. A fonte está aqui, o espelho, ó, vem para cá, bate e vem para cá, ó, certo? Vem para cá, bate e volta, ou seja, o raio fica viçando aqui, ó, viçando, tá? Aí ele diz assim, ó, no anteparo, conforme o esquema. Aí ele diz assim, ó, sabe-se que OA, esse pedaço, OA, ele é igual a AB, é igual a AB. Então, ele está dizendo que esse pedaço OA é igual a AB. Olha a pergunta dele agora. Girando o espelho em torno do ponto O, certo? Girando o espelho em torno do eixo O. Então, ele vai girar em torno do eixo. E no sentido horário, certo? Então, no sentido horário, ele vai girar assim. Qual deve ser o ângulo de rotação do espelho para que o novo raio refletido ilumine o ponto B, certo? Então, o que é que o cara quer? O cara, ele quer que você gire o espelho, certo? Eu vou até, essa figura aqui também, eu vou até ampliar ela, para ficar o quê? Para ficar mais de boa, certo? Resolver, tá? Ó. Então, o cara, ele quer, vou botar aqui, o cara, ele quer que eu gire o espelho, certo? Então, vamos botar aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra botar aqui. Deixa eu ver se fica muito grande. Não, fica bom assim. Ó, seguinte, ó. Então, o cara vai bater aqui, ó. Ele quer girar o espelho. Então, ele vai girar o espelho assim, ó. Ele vai girar para o lado de cá. E agora, o que é que tem que acontecer, Daniel? O que é que o cara quer que aconteça? Ele quer que o raio refletido dele, ó, atinja o ponto B, ó, certo? Então, preste atenção que antes o raio refletido estava para cá, ó. O raio refletido antes estava aqui, ó. Então, esse aqui era o raio refletido na primeira situação, ó, R1. Ou seja, o ângulo vinha, o ângulo de incidência vinha, batia, e R1 era o ângulo refletido nessa primeira situação. Aí o espelho girou um ângulo alfa, e o raio refletido que estava em R1 foi para o B, ou seja, isso aqui é o R2. Aí, quando a gente estuda aquela parte nova, aquela última parte, certo? A gente estuda uma relação que é assim, ó. Quando, presta atenção, quando o espelho, ele gira alfa, certo? O raio refletido vai girar o quê? Vai girar beta, certo? E o beta, ele vai ser sempre o quê? 2 alfa. Ou seja, o ângulo que o raio refletido vai girar, ele vai ser o dobro do ângulo que o espelho vai girar. Calma, calma. Isso aqui é uma teoria, isso aqui, certo? Isso aqui é o que tem no livro, isso aqui é uma teoria, certo? O beta, que é o ângulo que o raio refletido vai girar, vai ser igual ao ângulo que o espelho vai girar. Mas onde é que está o alfa, que é o ângulo que o espelho girou? Está aqui, ó.
certo? Ou seja, o espelho girou nesse sentido aqui, o alfa é isso aqui, que é o que ele quer encontrar. E cadê o beta, que é o ângulo que o raio refletido girou? O raio refletido na primeira situação estava aqui, ó. E o raio refletido na segunda situação está aqui. Então, o ângulo que ele girou foi isso aqui, ó. O ângulo que ele girou foi esse betazinho aqui, ó. E o que é que o cara quer nessa questão? O cara quer o alfa, que é o ângulo que o espelho girou. Ele quer saber quanto é que o espelho deve girar para que esse raio que antes estava batendo no A, ele vá bater agora no B. Aí a pessoa diz, vale, Daniel, e como é que eu vou achar? Bem, lembra que ele disse que OA, ó o que ele disse aqui, ó, que OA era igual a AB, ó. O que significa esse espelho que tem esse triângulo que tem dois lados iguais? Ó? Esse lado é igual a esse lado aqui, ó. Que o ângulo beta, ele é quanto? 45. Ó. Assim como esse ângulo aqui também é 45. É um triângulo isósceles, gente. Ó. Se um ângulo é 90, e eu sei que esse lado é igual a esse, certo? Um triângulo isósceles. Esse cara aqui vai ter que ser igual a esse. Ei! Escuro desse cachorro. Bom, esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse. Ó. Então, esse aqui já é 90, vai faltar 45 aqui e 45 aqui. Então, o raio refletido, vai girar quanto? 45. Então, se o beta é 45, ó, se o beta é 45, que é o quanto o raio refletido vai girar, o alfa vai ser quanto? Vai dividindo. Ó. Então, o alfa vai ser 22,5 graus. 22,5 graus. Ou, se quiser, 22 graus e 30 minutos. Tanto faz. 22,5 graus, a metade, tá? E essa questão é difícil? É considerada, porque toda questão de rotação ela é um pouco mais difícil, tá? Porém, a gente tem que fazer exercício, como eu falei, de tudo quanto é tipo de question, tá? Beleza, então. Vamos avançando. Vamos avançando, certo? Vamos avançando. Se você sentir a questão muito difícil, é porque a questão ela é mais chatinha. Ó, e aqui tem o nível das duas turmas, média e da regular. Ó, 10. Ao olhar para espelhos planos, temos que ter sempre uma boa noção de que a imagem que se forma de um objeto real será virtual, em outras palavras, dentro do espelho, direita e de mesmo tamanho com o objeto. Muitas crianças ficam se perguntando por que de as palavras bombeiro, polícia e ambulância serem escritas ao contrário e, ao serem observadas através do espelho retrovisor do carro, ficarem normais. Então, a galera pergunta por que tá trocado quando você tá vendo normal, né, diretamente, e através do espelho fica normal, aquelas palavras, né? Um garoto muito curioso observou seguindo os mesmos conceitos anteriormente descritos, que se ele utiliza seu relógio na mão esquerda, presta atenção, o garoto está usando o relógio na mão esquerda, certo? A mão esquerda, o relógio, certo? E aí ele vai dizer, ó, e coloca-se a 3 metros de um espelho plano, então ele está a 3 metros de um espelho plano, e ele tem um relógio na mão esquerda. Com a mão esquerda levantada, então, ó, ele vai levantar a mão esquerda dele, que está com o relógio. Observa-se que a imagem conjugada pelo espelho plano e conclui corretamente que sua imagem, olha o que é que o cabo, né, concluiu. Vamos ver quais estão verdadeiros. Ele se encontra a 6 metros de si, certo? Será que a sua imagem se encontra a 6 metros de si? O que é que vocês acham? Ele se encontra a 6 metros de si ou não? Ora, se o objeto está a 3 metros do espelho, a sua imagem também vai estar o quê? A 3 metros do espelho. Então, a imagem em relação ao objeto, ou seja, a 3 metros de si, certo? Ele vai ficar a 6 metros de si, ó. Então, esse item 1, ele está certo. Ele não está dizendo,
A imagem está a 3 metros do espelho. Se o objeto está a 3 metros do espelho, a imagem está a 3 metros do espelho. Mas não é isso que ele está dizendo aí. Ele está querendo saber se a imagem, ó, sua imagem se encontra a 6 metros de si, ou seja, dele, do cabo com o relógio. Sim. 2. É invertida? A imagem de um espelho plano é invertida? Não. Ó. Invertida seria se a pessoa olhasse para um espelho plano e visse sua imagem de cabeça para baixo. Ninguém vê a imagem através de um espelho plano de cabeça para baixo, tá certo? Isso vai ser outros tipos de espelho, não um espelho plano, tá? Então, 2 morreu. 2 morreu, certo? Então, 2 morreu aqui, 2 morreu aqui. Aí, 3, ó. Levanta a mão que não possui relógio. O que é que você acha? Será que o cabo, presta atenção, o cabo levantou a mão esquerda, que é a mão que tem um relógio. Você acha que a imagem, através do espelho plano, vai levantar a outra mão, que é a mão que nem tem relógio? Você acha? Não, né? Ou seja, a mão que vai levantar vai ser a mão do relógio. O relógio vai para onde? Mas tu levantou, o relógio está lá em cima. O relógio vai para onde? Então, a mão que levanta é a mão do relógio também, certo? Então, isso aqui é falso. E a última, tem a mesma altura que ele. Será que essa imagem tem a mesma altura que ele? Sim. Imagem de espelhos planos geram, né, tem a mesma altura dos objetos. Ó. Então, o 4 está verdadeiro. O 4 ele está verdadeiro. Então, a resposta é 1 e 4, certo? Então, a resposta é 1 e 4. Preste atenção nesse tipo de teorema, certo? Preste atenção. Se você levanta a mão com o relógio, a mão esquerda com o relógio, a minha imagem vai fazer o quê? A sua imagem também vai levantar a mão do relógio. Só que para a sua imagem, você vai ter a impressão que a mão que o cara levantou é a mão direita. Só que é como se lá a mão direita usasse um relógio, certo? Você vai ver como se a mão direita tivesse com o relógio, mas é o diabo que está levantado, tá certo? Então, presta atenção nisso aqui, nessas características, tá? É importante. A gente vai pular essa 11, olha, algumas questões agora eu pulo, certo? Mas não se preocupe, tá? Se não der tempo de fazer, depois vocês fazem, a gente se junta e pega o gabarito e tal. Mas essa 14, ela é boa, tá? Essa 14 aqui, ela é boa, tá? Vamos lá fazer a 14, ó. Preste atenção. A 14, ela é daquelas que envolve múltiplas imagens, que é associação de espelhos planos. 2 espelhos planos, certo? Então, é as questões assim, que são certas na prova, é a fórmula. Qual é a fórmula, menino? Deixa eu explicar a fórmula. A fórmula é N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Certo? N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Essa fórmula calcula o quê? Essa fórmula, ela calcula o N, que é o número de imagens que vão ser produzidas, certo? Por 2 espelhos planos, o número de imagens produzidas por 2 espelhos planos, quando o ângulo entre eles é alfa, certo? Alfa é o ângulo. E o N, ele é o número de imagens produzidas para cada objeto. Para cada objeto. Ou seja, se eu tiver um objeto, só um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um objeto, certo? E o ângulo que eu coloco é um ângulo, por exemplo, de 60 graus. E como é que vai ser? Qual vai ser o número de imagens? Aí você vai fazer 360 sobre 60 dá 6 menos 1, né? 6 menos 1 dá 5. Então, esse objeto vai gerar 5 imagens, certo? Mas vamos imaginar se eu tivesse aqui 4 objetos e o mesmo ângulo, 60. O que é que vai acontecer? Ou seja, se é o mesmo ângulo 60, o número de imagens geradas por objeto continua 5. Então, cada objeto vai ter 5 imagens, certo? Só que, qual vai ser o total de imagens? Então, bem, se eu tenho 4 objetos
e cada objeto vai ter 5 imagens, certo? Você vai ter um total de imagens, ó, 4 vezes 5, vai ser um total de quantas imagens? 20 imagens. Por quê? Porque cada um vai gerar 5, tá? Então, o primeiro objeto gera 5, o segundo objeto gera 5, o terceiro objeto gera 5, o quarto objeto gera 5, tá certo? Então, você vai ter 20 imagens e os 4 objetos, tá? Cuidado. Vamos para essa questão, que essa questão ela é muito importante. Ó para cá. Se liga agora. Com apenas 6 soldados, ó, o cara tem 6 soldados, colocados entre 2 espelhos planos verticais fixos, um diretor de cinema consegue fazer uma tomada que aparenta ter 72 soldados, certo? Então, essa tomada aqui, não é aquela, né, de botar, não. Essa tomada aqui é a filmagem. Ele consegue captar uma cena, uma fotografia, como se fosse, e aparecem uma multidão, 72 soldados. Só que o cara só tem quantos soldados? 6. Ó. Então, os 6 soldados, ele pega 2 espelhos, coloca de um jeito que os 6 soldados ali, que vão ser os objetos, vão gerar numa tomada, numa tela, certo? Aparenta 72 soldados. Então, o cara é esperto, certo? O cara, em vez de contratar 72, né, pessoas e pagar, ele só contrata 6, compra 2 espelhos, que é mais barato, que aí fica uma multidão, certo? Aí a pergunta é, qual é o ângulo entre os espelhos, certo? Qual é o ângulo entre os espelhos para produzir essa ruma de soldado, tá? Você poderá se confundir nisso de diversas formas. Nego pensa que é para fazer o quê? Eu vou pegar essa fórmula aqui, o N é o número de imagens, como é 72, eu vou tacar o 72 aqui. Não. Porque ele não quer que um soldado produza 72 imagens de soldado. Não. Esse N é o número de imagens produzidas por soldado, por objeto. Certo? Então, cuidado, esse N não vai ser o 72 ainda. Se acalma. Tá? Porque você vai ter que saber o N para poder descobrir o que o cara quer, que é o alfa, que é o ângulo entre os espelhos. Então, olha como é que é o raciocínio dessa questão. 72 soldados, beleza. Esse é o total, certo? Que vai ser captada na imagem. Desses 72, vamos abrir um parênteses aqui. Desses 72, presta atenção. 6 vão ser o quê? Os próprios soldados, certo? 6 vão ser os próprios soldados. Que vão aparecer na foto? Claro que vão, certo? Claro que vão. Então, 6 são os próprios objetos. Mas se o cara vai captar 72 e 6 são os próprios objetos, você subtrai 72 menos 6 vai dar quanto? 64. Então, 64 imagens que essa tomada, que essa câmera vai tirar foto aí, que vai focalizar, 64 imagens são imagens virtuais, ou seja, são imagens que vieram de dentro do espelho, certo? Virtuais. Beleza, então. Leão, então um total só de imagens é 64? É, só de imagens, porque dentro dos 72 tem os 6 aos soldados que vão aparecer. Beleza. Só que o N aqui ainda não é 64. Por que não? Porque tem que ser o número de imagens só é 62 ou é 66? Beleza, é 66, né? Olha, macho, que retardado. 64. Meu Deus do céu, jumento. Ó, vamos lá. 66, né, ó? Porque é 72 menos 6, ó. Certo? 66. Retardado. Ó, seguinte, o cara quer uma cena com 72, certo? E ele vai produzir esse 72 colocando objetos na frente do espelho. Só que nesse 72, que é o total, os 6 objetos já estão lá também.
Então, o 72 já inclui os 6 soldados que estão lá, que também vão aparecer na foto, certo? Então, se você pegar 72 e tirar 6 soldados, dá 66. Então, essas 66 que vão aparecer são imagens, ou seja, você vai ter 6 soldados, que são objetos, né, de carne e osso lá, e você vai ter 66 imagens que vão vir dos espelhos. Só que essas 66 imagens, elas vão ser produzidas por quantos objetos? Por 6. Então, se você pegar 66 imagens e dividir por 6, ou seja, eu tenho 66 que vão ser produzidas por 6 imagens, 6 objetos. 66 por 6 vai dar 11. Ou seja, cada objeto, cada soldado desse aí, na frente dos espelhos, vai ter que gerar 11 imagens, certo? Então, cada soldado vai ter que gerar 11. Eu peguei o total de imagens que era produzida, só as imagens virtuais, e dividi por 6, certo? Que é o número de objetos, que é o número de soldados. 66 por 6 dá 11, que significa que é 11 imagens para cada soldado. Então, na verdade, o N aqui, que é o número de imagens para cada objeto, é 11. Então, você vai ter 11, você vai ter aqui, ó, 11 vai ser igual a 360 sobre alfa menos 1. 11 vai ser igual a 360 sobre alfa menos 1. Para você descobrir o alfa, ou seja, o alfa que faz com que cada objeto produza 11 imagens. E aí esse menos 1 vai para lá somando, certo? Ah, eu passar o alfa multiplicando. Não faça isso não. O menos 1, ele está aqui, esse primeiro joga o menos 1 para lá. Então vai ficar 12, vai ser igual a 360 sobre alfa. Faz a cruzadinha, então 12 alfa vai ser 360. E passo 12 dividindo, então o alfa vai ser 360 por 12, que vai dar quanto? 30 graus. Então o alfa, ele é quanto? 30 graus, tá certo? Ou seja, o ângulo entre os espelhos tem que ser de 30. Para quê, Daniel? Para que quando você jogue 30 lá no alfa, o N seja 11. Ou seja, cada soldado vai gerar 11 imagens. Se são 6 soldados, 6 vezes 11 é 66 imagens de soldado. Com 6 soldados, que é o objeto, dá um total de 72. Certo? Então, essa questão ela é muito boa. Certo? Essa questão ela é muito boa. Tá? Se liga na ideia dela, tá? Ela é uma questão repetida, o raciocínio dela, tá? Se eu não me engano, os professores mostram exemplos com ela de bailarina e tal, tá? Ó, vamos resolver mais questões aqui, ó. Essa é a questão 7, a questão de raio de luz, ó, certo? Questão de raio de luz. O que é que vai acontecer aqui, ó? Você já fez uma dessas, ou seja, as questões, o raciocínio delas, algumas começam a se repetir, ó. Então, de maneira mais prática, Daniel, como é que eu faço isso aqui, ó? Se isso aqui é 50, certo? Esse aqui de baixo também é 50, ó. Porque vai ter uma normalzinha aqui, beleza, vai ter uma normalzinha aqui, só que não lhe interessa essa normal por enquanto, porque o cara só quer saber não o ângulo de incidência, não de reflexão. Se esse aqui forma com a superfície do espelho, aqui é 50. 50 com 60 dá 110. 110, então esse aqui vai ser quanto? 70. Porque aqui dá 110, 70. Se esse aqui é 70, o alfa também é 70. Aí você, Daniel, essa questão é muito easy. Ora, mas algumas provas, algumas questões estão caindo bem fáceis, né? Você percebeu que o nível das provas deram uma caídazinha, certo? Ou seja, aquela primeira prova de geometria foi para arrancar o couro do nego, tá certo? Para matar, né? E depois deu uma leve diminuída, tá certo? A prova também não está 1 mais 1 igual a 2 em todas as questões, certo? Porém, está muito mais fácil do que, digamos assim, as provas presenciais. Então, uma questão dessa seria possível. Você já sabe agora. Ângulo aqui embaixo, ângulo aqui de baixo, 70. Se esse aqui embaixo é 70, isso aqui é 70. Se ele tivesse pedido o ângulo de incidência, seria esse, na segunda reflexão. Se ele tivesse pedido um ângulo de reflexão, seria essa e tal, daria até para achar esse ângulo aqui ou esse ângulo aqui, você já sabe mexer com ângulos, tá? Beleza.
Aí, vamos resolver uma questão, que é essa 11 aqui, que caiu na MA do Cristo, certo? De 2018. Essa questão 11 aqui, ó. Olha como essa questão ela é noiada, certo? Um dado comumente utilizado em jogos cujos número das faces são representadas pela quantidade de pontos pretos é colocado frente a dois espelhos planos, que formam entre si um ângulo de 60. Então, o nego, certo? Vai colocar dois espelhos planos e vai colocar um dado, certo? Na frente dos espelhos planos. Vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Nesses espelhos, é possível observar nitidamente as imagens de apenas uma das faces do dado. Então, o cara está dizendo que só dá para ver uma face. Só vai dar para ver uma face aqui, ó, uma face. Sendo que a soma se liga nessa frase agora, certo? Se liga nessa frase agora aqui, ó. Sendo que a soma de todos os pontos pretos observados nos espelhos referentes a essa face totalizam 20 pontos. Portanto, a face voltada para os espelhos, que gera as imagens nítidas, é a de número. Então, ele quer saber qual é o número da face que está na frente dos espelhos, certo? Para que o total dos pontos seja 20. Ei, mano! Para que o total dos pontos seja 20, certo? Então, aí você pensa, primeiro, ele fala que o ângulo entre os espelhos é 60. Ele fala que o ângulo é 60. Daniel, se o ângulo é 60, vai ficar como? A gente até já fez, ó, que é 360 sobre alfa menos 1. Então, 360 sobre o 60 vai dar quanto? 6. 6 menos 1 fica quanto? 5. Então, N ele vai ser 5. Ou seja, você vai ter 5 faces aqui, ó. Se o cara tem um aqui, você vai ter 5 faces, certo? E o que é que ele diz, ó? Ele diz, ó, sendo que a soma de todos os pontos pretos observados nos espelhos, então ele quer a soma só desses 5 aqui, ó, vai ser 20, ó. Então, se a face que está aqui, ó, se a face que está aqui, ó, ele é x, por exemplo, eu vou pegar esses 20 pontos e vou dividir por 5. Ó. Se eu dividir 20 por 5, por que por 5, Daniel? Porque são 5 faces que você vai estar somando. 20 por 5 vai ser 4, certo? Ou seja, a quantidade de pontos pretos que tem aqui na frente vai ser 4, tá? Então, resposta é que a face voltada para os espelhos gera, ó, nitidamente o número 4. Tá, beleza? Ou seja, se aqui for 4, tiver na frente dos espelhos com ângulo de 60, vai formar 5 imagens. Cada uma delas que ele está dizendo vai dar o número 4. Então, vai ficar 4, 4, 4, 4, 4, vai ficar 20. Beleza? Então, ó, questãozinha maluca. Tá, beleza? Maluca. Ó, outra questãozinha, ó, que poderia aparecer, certo? Que seria fácil, ó. Ó pra cá. Quando, ó, presta atenção nessa aqui, ó. Quando giramos um espelho plano de um ângulo A, ó, a gente vai girar o espelho plano de um ângulo A em torno de um eixo perpendicular ao espelho plano, a imagem, então o que é que acontece com a imagem? Então a gente viu que, ó, quando o espelho gira um ângulo a sua imagem, que tem a ver com os raios refletidos, vai girar quanto? Vai girar 2A. Ele gira o dobro. O beta, que é o ângulo que o raio refletido sofre, é o dobro do que o espelho está sofrendo. Mas é no mesmo sentido, certo? Então, a gente coloca, ó, gira um ângulo de 2A em torno do mesmo eixo. Então, ó, resposta aí tem A, certo? Então, Daniel, essa questão é muito besta, mas, novamente, tem questões de todos os níveis aqui, certo? Eu tenho que fazer de todos, ou seja,
Se o espelho gira A, então eu tenho que saber disso, de rotação. É difícil até ser cobrado rotação, porque vão ser poucas questões na prova. Porém, você tem que saber que se o espelho gira A, o raio refletido, ou seja, os raios refletidos, que era antes e depois, gira 2A. Então, a imagem gira também 2A. Tá certo? 2A, então. Beleza. Aí, questão 18. Olha a questão 18. De novo, aquela formulazinha. E essa daqui é a famosa questão das bailarinas e dos patinadores, ó, certo? Essa aqui você vai tentar fazer com todo o coração, essa aqui já. Vamos fazer 18. Ó. As superfícies refletoras de dois espelhos planos, E1 e E2, formam um ângulo alfa, certo? Olha o que ele está dizendo. O valor numérico deste ângulo corresponde a 4 vezes o número de imagens formadas. Ó, então, ele está dizendo que alfa, que é o valor numérico desse ângulo, corresponde a 4 vezes o número de imagens geradas. Ó. Ele está dizendo que o alfa é 4n. Então, a gente vai ter, ó, n vai ser igual a 360 sobre alfa menos 1. N é igual a 360 sobre alfa menos 1, certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Se n é igual a 300. Ele está dizendo que o valor numérico do alfa é 4n. Então, no lugar do alfa aqui, eu coloco 4n. Então, vai ser n vai ser igual a 360 sobre... Quem é alfa, Daniel? É 4n menos 1. Então, no lugar do alfa, eu coloquei 4n, porque ele diz que o valor numérico desse ângulo é 4 vezes o número de imagens formadas. Vou passar 1 para lá, então vai ficar n mais 1 vai ser igual a 360 sobre 4n. E vou fazer o que agora? A distributiva. Ó. Vou distribuir aqui. Ó. Então vai ficar 4n vezes n, fica 4n ao quadrado, ó, desenvolvendo. Ó. 4n aqui vai ficar mais 4n, vai ser 360. E aí eu vou dividir todo mundo por 4. Se eu dividir por 4, fica n ao quadrado mais n vai ser igual a 90. Ó, dividir por 4 e por 4. Por quê? Porque dá para simplificar e as contas ficam mais fáceis. E aí eu vou passar o 90 para lá. Então vai ficar n ao quadrado mais n menos 90 é igual a 0. E eu dei uma equação de segundo grau. Deu uma equação de segundo grau, que até aqui, né? Vem infernizar a gente, ou seja, deu uma equação no segundo grau. A gente vai resolver, ó, o Azinho é 1, o Bzinho é 1 e o Czinho é menos 90. Então, o deltão vai ficar B ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 90. Menos com menos dá mais, então o nosso amigo deltão vai ficar 360 mais 1, fica 361. E o delta deu 361. Pelo amor de Deus, como é que vai dar a raiz disso aí? 19, certo? Raiz de 361, se você ficar tentando, viçando, é 19. É perto de 400, ó, que a raiz é 20. Então, se você ficar viçando, dá certo. Então, continuando, ó. Menos o B é 1, então vai ficar menos o B, mais ou menos a raiz do delta, que é isso aqui, que é 19, sobre 2 vezes o A é 1 ali. Então, vai ficar menos 1 mais 19 dá 18. 18 por 2 dá 9. E menos 1 menos 19 dá menos 10. Por 2 dá menos 20. Por 2 dá menos 10. Ou seja, é claro que o n, que é o número de imagens, não vai poder ser negativo. Então, na verdade, o número de imagens formadas, certo? O número de imagens formadas, não sei o quê, 9. Certo? Ah, Daniel, então o n, que é o que eu estou achando aqui, o número de imagens é 9. Ah, vou marcar aqui 9 graus? Não, ó, porque ele quer o alfa. Ele quer o alfa. O alfa não é 4n? Então, se o n é 9, nego joga aqui, ó. 4 vezes 9, 36, ó. Então, é 36, ó. Então, o alfa é 36. Sempre tem aluno, né? Sempre tem um aluno azarento, né? O aluno faz essa conta todinha aqui, 2.000 anos de conta, faz n é igual a 9, aí, eba, acertei. Aí, quando vê aqui, marca 9, sem prestar atenção no que o cara pergunta, o nego faz a questão e marca errado, né? Aí é cruel, né? Cruel, tá? Mas se liga, essa questão é difícil? Claro, teve todo um desenvolvimento, tá?
Agora, você vai prestar atenção, certo? E você vai ver se você aprendeu a questão do soldado lá. Ó, dá uma olhada na questão 26. Vamos lá, junto, presta atenção. Respira, ó. Com 3 patinadores, então o cara tem 3 patinadores, ó, 3 patinadores. Colocados entre 2 espelhos planos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena onde são vistos, no máximo, 36. Então, com 3, o cara consegue produzir 36. Certo? Com 3, o cara consegue produzir 36. Certo? Nessa situação, calcule o ângulo entre os espelhos. Certo? Com 3, o nego consegue produzir 36. Como é que é o ângulo? Então, ó, olha como é que é a ideia. O 36 é o total que ele quer. Ele vai me dizer o total? Vai, nessas questões. Se 36 é o total, eu vou tirar desse total os próprios objetos. Ó. Então, 36 menos 3 dá 33. Então, vai ficar quanto? 33. Beleza. Certo? Vai ficar quanto? 30, 35. Então, vai ficar 33. Certo? 36 o quê, Daniel? Imagens. E os objetos são 3. E aí, depois que você sabe as imagens virtuais e a quantidade de objetos, você divide. 33 por 3 dá 11. Então, 11 é o número de imagens. Ah, Daniel, deu a mesma resposta. Deu sim, certo? Mas não é sempre que é assim, não. É porque é sempre o raciocínio é o mesmo, porque as questões são parecidas. Então, N dá 11. Então, se o N dá 11, fica N vai ser igual a 360 sobre o alfa menos 1. Então, joga para lá, dá 12, faz a cruzadinha, então o alfa aqui acaba sendo 30, tá certo? Então, a negada acaba descobrindo que o ângulo é 30. Essa daqui foi muito parecida com a outra, certo? Essa daqui foi muito parecida com a outra. Presta atenção. Você diz assim, Daniel, tem muita questão aí. Certo? Eu quero ver se vocês acertam. Vamos lá, fazer essa 15, ó. Se liga nessa 15, ó. Se liga nessa 15, ó. É a mesma ideia. Certo? Se liga nessa 15. Ó, vamos dar uma olhada nessa 15. Um grupo de hip hop deseja gravar um vídeo para promover esta dança. Na ideia original do coreógrafo, o vídeo deveria apresentar 42 dançarinos, mas o diretor artístico só contava com 7 e 2 espelhos planos. Associando os 2 espelhos, o ângulo necessário para obter a cena desejada Não é a mesma ideia? Sim, é a mesma ideia, certo? Você tem que aprender a fazer isso aí. Certo? É a mesma ideia. E aí, vai dar quanto? E aí, deu quanto? Ó, deixa eu ver se a galera respondeu. Vamos lá, deixa eu ver se a galera respondeu. 5 respostas, vamos lá. 60, 60, 60, 60. Olha aí, a galera aprendeu. A galera aprendeu, ou seja, você faz o seguinte. Não aprendi não. Se acalma, todo mundo tem seu tempo. Ó, 42. Então, a gente pega 42, que é o total que ele quer produzir, e tira o 7, ó, que é os dançarinos. 42 menos 7 dá 35. Então, eu vou ter 35 imagens produzidas, eu vou ter 35 imagens, certo? E eu vou ter 7 objetos.
Se eu pegar 35 dividido por 7, isso aqui vai dar... Ó, por que que eu divido? Porque é 35, né, para ser produzido por 7 objetos. Então, 35 por 7 vai dar 5 objetos por... 5 objetos não, 5 imagens por objeto. 5 imagens por objeto. Então, o Nzinho é 5. Ou seja, cada objeto tem que gerar 5 imagens. Então, 5 é igual a 360 sobre alfa menos 1. Joga para lá, fica 6, vai ser igual a 360 sobre alfa. E aí fica 6 alfa vai ser 360. E o alfa vai ser, ó, 60, certo? Olha o detalhe dessa questão 3 aqui, ó, tá? Olha o detalhe dessa questão 3 aqui, ó. O ângulo entre dois espelhos é de 20 graus. Daniel, o ângulo agora é de 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. Ou seja, ó, vai ter várias imagens. Olha a pergunta que ele está fazendo. Das imagens observadas, certo? Assinale quantas são enantiomorfas. Ele quer saber quantas das imagens produzidas por esses dois espelhos, quantas dessas imagens vão ser enantiomorfas, ou seja, vão ser invertidas lateralmente, né? Como é que eu vou saber disso? Primeiro, vamos descobrir quantas imagens vão ser produzidas, ó. 360 sobre alfa menos 1. Então, alfa é 20, ó. Então, N vai ser 360 sobre 20, ó. Menos 1. Corta aqui. 360 por 2 dá quanto? 18, né? Ó, 360 por 20, eu cortei o zero aqui. 36 por 2 dá 18. 18 menos 1. Então, o número de imagens produzidas vão ser 17. Será que as 17 vão ser enantiomorfas? Será? Será que as 17 vão ser invertidas? Certo? Aí a ideia não. A questão não é. Por quê? Porque, presta atenção, espelho plano gera imagem invertida. Só que quando você tem dois espelhos planos, certo? Você vai ter uma putaria que é assim, ó. Você vai ter imagem, então isso aqui é um objeto, isso aqui é a primeira imagem, certo? A imagem gerada por esse espelho, beleza. Essa imagem é ela que vai gerar outras imagens também. Ou seja, você vai ter a situação de imagens gerando imagens. Quando você tem imagens gerando imagens, certo? Você vai ter essas imagens vão ser iguais ao objeto, porque quando ela é invertida e é invertida de novo, quando você inverte de novo, você vai ter uma coisa igual ao objeto. Então, nessa putaria aí de imagens, você vai ter umas iguais ao objeto e umas trocadas, umas enantiomorfas, tá certo? Umas invertidas, tá? E como é que eu faço para saber desse total de imagens aí, quantas vão ser enantiomorfas e quantas vão ser iguais ao objeto? Olha como é que é a regra, certo? Olha como é que é a regra. Se o número de imagens for par, por exemplo, aqui o número de imagens é ímpar, 17, então vamos ver já a regra. Agora, se o N for par, fica metade, vai ser metade das imagens vão ser enantiomorfas, vão ser invertidas, e a outra metade vai ser igualzinho ao objeto. Então, metade, ou seja, se eu tiver 10 imagens produzidas, então vai ser 5 iguais ao objeto e 5 vão ser invertidas, ou seja, enantiomorfas, certo? Agora, se o número de imagens for ímpar, certo? Se o número de imagens for ímpar, sempre vai ser uma unidade a mais para as imagens enantiomorfas, certo? Uma imagem a mais para as imagens enantiomorfas. Como assim? A gente pensa assim, ó, 17. Dá para dividir 17 por 2? Não, não dá. Mas vamos colocar assim, 17 dividido por 2 não seria 8,5? Ó, 17 dividido por 2 não é 8,5? Vamos colocar um tiquinho a mais, que vai ficar 9. Então, vai ser assim, ó, vai ser 9 imagens enantiomorfas e 8 iguais ao objeto. Sempre vai ser uma unidade a mais enantiomorfas. Então, quando eu tenho 17,
vai ser 9 invertidas e 8 iguais ao objeto. Vão ter 9 invertidas e 8 iguais ao objeto. Tá, beleza? Então, por exemplo, se fosse 9, 9 seria 5 invertidas, que é enantiomorfas, e 4 iguais ao objeto. Então, é uma a mais, ó. Sempre vai, se o número é ímpar, sempre vai dar para dividir desse jeito, certo? Em um par e um ímpar, certo? Consecutivos, tá? Então, vai ser sempre uma a mais invertida. Tá, beleza? Beleza? Importante isso aqui, tá? Vamos fazer aqui, ó, as questions aqui, ó. Essa 7 é de teoria, mas vamos lá, ó. Sob a luz solar, João é visto por pessoas de visão normal. João é visto por pessoas de visão normal para cores, usando uma camisa amarela, certo? Usando uma camisa amarela, tá? Aí, ó, o que é que ele diz? Ó, um vestido branco, ó. Então, o João, sobre a luz solar, tem uma camisa amarela e Lívia tem uma bicha branca, certo? Lívia tem bicha branca. Certo? A Lívia tem... Peraí, tipo... Ó. Pera, no grupo pra... Só zoada, seus cornos! Ó, seguinte, então ele tá dizendo aqui, quando tá a luz solar, o João, ele é visto com a luz, com a camisa amarela. E a Lívia é vista com a camisa branca, certo? Aí diz assim, ó, se iluminadas exclusivamente por uma luz azul, as mesmas roupas de João e Lívia parecerão o quê? Ou seja, o João que está com a blusa amarela, se ele está com a amarela, é porque o tecido da blusa do João só reflete amarelo. Por isso que a gente vê o amarelo. Então, se você incidiu azul aqui em cima, vai aparecer aqui preto. Já o branco, certo? Ele vai refletir tudo, tá certo? Já o branco, ele vai refletir tudo. Como assim? O branco é porque se chega a luz do sol, ela tem todas as cores. Se chegam no branco, ela vai refletir tudo. Então a gente enxerga branco porque ela reflete tudo. Mas se tá chegando no tecido branco, se tá chegando nesse vestido branco, só a luz azul, ele vai refletir só o azul, tá certo? Como é que eu vou saber se é... Vamos lá. É porque, assim, isso aqui é do capítulo de óptica geométrica. Se a gente vê a característica, se chama reflexão seletiva. Ó. Se a gente enxerga um tecido amarelo, quando iluminado pela luz solar, qual é o evento que está ocorrendo? A luz solar é uma luz policromática que tem todas as cores juntas, certo? Quando elas incidem nessa camisa amarela, tá? O amarelo, ele vai absorver todas as outras cores e apenas a cor amarela é a que ele reflete o ambiente. Então, a gente enxerga amarelo porque aquele tecido, ela tem a seguinte característica, ele absorve as outras cores e reflete o amarelo, tá? Se você está num ambiente escuro, certo? Você está num ambiente, certo? E está iluminado, olha aí, exclusivamente por uma luz azul. Então, você está num breu e você só vai ter luz azul incidida em cima do tecido amarelo. O tecido amarelo ele vai absorver o azul, porque é característica dele absorver todas as cores e refletir só o amarelo. Então, quando isso acontece, certo? Ou seja, daquele tecido não está emitindo luz nenhuma, porque ele está absorvendo o amarelo, ele está absorvendo o azul. O que é que acontece? Você enxerga preto nessa situação, tá? Então, o João, você vai ver a camisa dele, que era amarela na luz solar, você vai ver preto, quando iluminada exclusivamente com a luz azul. E a cor que é branca, o vestido que é branco, vai ser iluminado pela cor que você colocar. Porque o branco, ele reflete tudo, certo? Então, o branco, você vai ver o quê? O branco, você vai ver azul, ó.
certo? Então, você vai ver preto na bicha do João, certo? Na camisa do João. No vestido da Lívia, você vai ver azul. Então, vai ser item A, tá certo? Você vai ver item A, tá beleza? Certo? Ó, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui a última questão, certo? Que essa é de câmera escura, tá? Porque eu não fiz ainda nenhuma de câmera escura, tá beleza? E eu vou fazer uma questão de câmera escura. Beleza. Que é essa daí, ó. Ó, uma questão de câmera escura. Vamos fazer essa aqui de câmera escura, ó. Como é que ela é de câmera escura essa aqui, ó? Presta atenção nessa questão. Ó, uma pessoa se coloca na frente de uma câmera escura, a 2 metros do orifício. Então, vamos lá tentar desenhar aqui. Ó. Uma pessoa se coloca na frente de uma câmera escura, a 2 metros do orifício. Tá aqui, a 2 metros do orifício dessa câmera. E a sua imagem, que se forma no fundo da mesma, tem 6 centímetros. Então, ele está dizendo que nessa situação, a imagem, certo? Ela tem 6 centímetros. Beleza. Aí o cara vai dizer, ó, para que ela tenha 4 centímetros de altura, então ele quer que a imagem diminua. Então preste atenção, gente. Se ele quer que a imagem diminua, o que é que esse cara deve fazer? Ele deve se aproximar ou ele deve se afastar? Certo? Para que a imagem diminua, ele deve se afastar. Então ele vai se afastar, certo? Um determinado tanto. Certo? Ele deve se afastar um determinado tanto. E aí a imagem dele agora, ó, a imagem dele agora vai ter 4 centímetros. Certo? É o que ele disse, ó. Para que ela tenha 4, ou seja, para que a distância... Então, vamos prestar atenção em duas coisas aqui na câmera escura. Veja, ele quer 4, ele quer saber quanto é que vai afastar. Na câmera escura, a gente tem duas relações. Presta atenção, tem duas relaçõezinhas, certo? Quais são essas relaçõezinhas? Ó, esse tamanho da câmera não vai mudar. O tamanho da caixa da câmera escura não vai mudar. Nem o tamanho do objeto vai mudar. A única coisa que vai estar mudando nessa situação é a distância do objeto ao orifício, que é a distância do objeto à câmera escura, e o tamanho da imagem. E essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. O que significa isso? Que quando um aumenta, se a distância aumenta, a imagem reduz. Ou então, se a distância diminui até a câmera escura, a nossa imagem ela aumenta, certo? Então, quando duas grandezas são diretamente, inversamente proporcionais, a gente faz assim, ó. A distância na primeira situação vezes a imagem na primeira situação é igual à distância na segunda situação vezes a imagem na segunda situação. Então, aqui serve para essas questões que o cara só vai mudar a distância e vai mudar a imagem. Então, a distância inicial ó, é 2 metros. A imagem inicial é 6 centímetros, certo? A distância final, que é o que ele vai colocar, vai ser 2 mais x, ó. Porque ele vai afastar x, então vai ser assim, ó, 2 mais x. Ou então você não precisa colocar o 2 mais x, né? Se você quiser, você coloca só x. Ah, minha, vou colocar só x. Coloque só x, coloque. Certo? Então, para a gente descobrir o que é que vai acontecer. Então, é só x. E a imagem final é 4. Então, vai ficar, presta atenção, a distância inicial é 2, é a distância do objeto na primeira situação, o orifício. 6 é o que ele disse que é a imagem que foi produzida na primeira situação. Aí ele vai mudar de posição e a imagem vai ficar com 4. E o cara quer saber aonde agora ele tem que estar. Então, aqui vai ficar 12 vai ser igual a 4x. Passo 4 dividindo, então x vai dar 3. Se o x dá 3, é porque nessa nova posição ele está a 3 metros do orifício. Mas como ele já estava a 2, então ele vai ter que o quê? Ele vai ter que afastar-se 1 metro. Ele não vai afastar 3. Ele vai afastar só 1.
Ou seja, nessa nova posição ele está a 3, mas se ele já estava a 2, ele afastou só 1, certo? Então, a questão aqui vai ser item A. Tá beleza, gente? Tá? Então, gente, ó, espero que vocês tenham gostado. Vocês continuam fazendo essas questões, tá? Vou mandar as fotos aqui, tudo dessas questões. Também vou gravar o vídeo, depois eu mando o vídeo. Eu tô atrasado aqui para o aulão de segundo ano, certo? Que é muita gente, tá? Boa prova, estudem, façam muitas questões, tá? Esse TD, ele tá muito bom, tá? Resolvam, procurei botar todos os assuntos nele. E qualquer coisa, manda lá no grupo alguma mensagem, tá? Abraço, galera. Boa prova amanhã.